Olá, saudações, salute a tutti. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras e servidor público. E neste canal você vai conhecer mais livros sobre fé, religião, história das religiões, sociologia das religiões, sem caráter apologético, apenas indicação de leitura e o que eu acho dos livros, né? Meu comentário, que é apenas o meu comentário. E vou falar hoje da Karen Armstrong, uma grande novidade, porque esse canal aqui sempre tem livro da Karen Armstrong, que todo mundo sabe que é uma pesquisadora da religião que muito me interessa. Os estudos que ela faz relacionando os contextos históricos, as civilizações e a fé, né, a crença religiosa. Então, as várias crenças religiosas em função dos momentos históricos e culturais em que formaram-se essas crenças, as doutrinas, etc. Né? Então, além daquele livro lá da História de Deus e o nome de Deus, que vai falar de fundamentalismos, os fundamentalismos, ela escreveu também Campos de Sangue, né, Campos de Sangue, a religião e a história da violência. Que ela vai relacionar aqui a questão da religião e a violência tribal, por exemplo, né, a questão da sociologia da religião, a questão da política, né, os momentos históricos. Então ela vai trabalhar desde a Idade da Pedra, né, ela vai voltar lá na Idade da Pedra, tempos pré-diluvianos, né, e tem muita semelhança com o Homo sapiens, sapiens, né, do Harari, e também o God, ou Deus, que é o Reza Aslan, né, que também publicou Zelota. Eles voltam um pouco lá na questão das sociedades tribais, a transição da caça e coleta para que era nômade, né, eles eram nômades, para a vida de agricultura. E como é que o agricultor sofria. Então vai lembrar muito aqui, já dei dica também lá do livro Símbolos, né, do Campbell, do Jung, né, O Homem e seus Símbolos, etc., que vai contar muito essa história aí da transição do homem que era nômade, caçador, coleta, né, e depois passou a ser um homem que plantava, ser agricultor. Né? Então essa questão, e também a questão de que quando o homem coletava já tinha crenças, né? Já tinha por caça, né? Já tinha crenças, inclusive os deuses que tinham formato de animais. Então eles matavam os animais e rezavam para os deuses dos animais para que perdoasse aquela falta, né? Aquele sangue derramado e que propiciasse mais caça. Né? Então vivia de caça, então matava lá um bezerro, lá, um boi, lá, um touro, aí rezava para o deus dos touros, ou um deus em formato de touro, para que esse deus perdoasse essa morte e desse mais touros, mais búfalos. Né? Isso aí, então, é abianimismo, né? É uma religião bem proto-religiosa, né? Religião proto, não tinha as caças de sacerdotes. E ela vai falar que depois vão surgir os sacerdotes, que vão controlar esses cultos, né? E essas caças vão ficar junto dos mandatários da época, então já tem o entrelaçamento da política e da religião. E aí as vantagens e desvantagens de ter caças sacerdotais, né? Não interessa qual religião, sempre tem aqueles que são os donos da fé, né? Então você tem os sacerdotes lá, né, que vão ser educados nas doutrinas e vão transmitir para as gerações. Antes essa transmissão era oral, ou seja, era passada de mestre para discípulo, não tinha Bíblia, não tinha ainda o livro, né? Depois que foram surgindo os livros sagrados, né? As criações da escrita sagrada, sagradas escrituras, etc. Então, a vantagem de ter sacerdote é que eles transmitem isso, eles estudam essa doutrina e tal, e a desvantagem é que eles se tornam uma espécie de casta privilegiada e passa a atuar junto dos políticos também, né? Os governantes. E aí desde a Suméria assim. Então desde a Suméria, né, todas as explicações para eventos de guerra são dadas religiosamente, ou seja, então, né, se tem vitória é porque o Deus está do nosso lado, se nós formos derrotados é porque Deus está contra nós. Lembrar que existiam vários deuses, né? Então tem essa discussão aí, né? O politeísmo ou o monoteísmo, né? Porque para o monoteísmo, o primeiro era o monoteísmo, Adão e Eva, e aí se perdeu essa fé monoteísta e surgiram os politeísmos. Para os estudos antropológicos, ao contrário, né? O ser humano era politeísta, disso aí surgiram os deuses principais, formaram, né, os panteões, e aí tinha os enoteísmos, ou seja, em que os deuses se destacavam, até surgiu o monoteísmo, ou seja, só existe um deus e os outros são ídolos, são idolatria, né? Então ela vai explicar isso aqui. E vai explicar aqui, ó, uma frase interessante que ela fala aqui, ó. Uma tradição religiosa nunca é uma essência única e imutável que leva as pessoas a agir de um modo uniforme. Ela, a religião, é um modelo que pode ser alterado radicalmente para servir a vários fins. Então ela vai falar assim, olha, a religião surge já no meio violento, então não é a religião que cria a violência, né? Então ela fala, ó, já existiam vários, né, impérios lá que usavam a religião, mas o ser humano sempre foi violento, porque tinha que defender primeiro a sua prole, a sua tribo,
e aí uma tribo retalhava a outra, ou seja, se um membro de uma tribo era morto, aí ia lá e matava a tribo que matou, e aí ficava essas vinganças, vendetas, né? E antes surgiu o Estado, que o Estado já tinha uma casta de militares que fazia justiça, né? Então, se uma tribo, alguém morria, e fazia um pedido à casta militar para que fosse preso e punido o membro da outra tribo, etc. Né? Então é isso aí que ela vai discutir. É um livro muito denso, vamos gastar vários vídeos, né? Então aqui eu só apresentando. Ela vai então apresentar essas diferenças dos fazendeiros e pastores, depois ela vai para a Índia, né? Vai para a Índia falando lá daquelas castas que tem na Índia, né? Então as várias castas que tem na Índia, inclusive até a casta dos sacerdotes, dos guerreiros, dos camponeses, né? Então lá é bastante, essa casta foi acabar graças ao Gandhi, grande líder hindu no século XX, né? A China também é a mesma coisa, né? Então aqueles vários feudos, aquelas várias brigas entre eles lá, até formaram um império ali antes da Era Comum, né? Antes de Cristo ali fundaram um império. Depois já entra na questão que nos interessa aqui, que é o monoteísmo, né? Ou seja, então no recorte das religiões, nós fazemos recorte do monoteísmo, né? Então falando sempre aqui do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, né? Então, muito bem. Aí o dilema hebraico é a mesma coisa, né? O dilema hebraico é isso. Era um povo nômade, um povo de pastores que passou a ser sedentário, nômade, de nômade passou a ser agricultor, né? Então a terra sagrada de Israel ali, né? A Canaã, né? Terra Santa e tal. Eles passaram ali desde a época de Abraão, né? Que é o patriarca da fé judaica. Então ele ficou ali naquelas terras, depois foi para o Egito, depois voltaram para Canaã, depois foram para o Egito de novo, e aí foram escravizados pelo faraó e aí se libertaram ali graças à ação de Moisés e Arão, né? Arão, que aí teve aquelas pragas do Egito, etc. Então tem vários livros que falam disso, inclusive aqui no canal tem ali, a Bíblia tinha razão, a Bíblia sob o ponto de vista histórico, será que eles foram mesmo para o Egito? Então tem essas questões aí. E aí a formação dos reinos, né? E os reinos sempre eram teocráticos, né? Tinha os juízes ali, os profetas, e tudo era feito em nome de Yahvé, ou Yahweh, né? Que é o tetragrama, Hashem, né? O Eterno, que é o Deus primeiramente israelense e depois foi se expandindo, né? Porque naquela época tinha panteões ali, né? Então, essa velha discussão ali dos panteões que tinham nos deuses cananeus e que havia então destaque para alguns deuses em relação a outros. Então era o enoteísmo. E aí, dali surgiu o monoteísmo, principalmente depois do cativeiro na Babilônia, né? Então, ela vai discutir muito isso aí. E aí, na parte 2, que só um resumão, né? Depois vai entrar no cristianismo. O cristianismo é muito violento, promoveu guerras. Mas a missão e a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de paz, né? Então, ela fala assim, peraí, então fizeram um reino, um império em cima das mensagens de Cristo, né? Então ela vai discutir justamente isso até no capítulo 6 aqui, que é Bizâncio. Que aí vai falar de Constantinopla, né, o Império Bizantino, que é uma sobrevivência do Império Romano no Oriente. Então, ela vai explicar essa questão de como é que o Império usou o cristianismo. Então, o cristianismo era uma fé perseguida, aí passou a ser uma fé do Império e passou a perseguir outras, né, os pagãos, por exemplo, passaram a ser perseguidos pelos cristãos, né, inclusive no Oriente Médio, porque lembrar que vai acabar o paganismo no Oriente Médio só com a surgida do Islã, né, no século VII, que é aí que o profeta Mohammed, né, que aí vai ser aqui o capítulo 7, o dilema muçulmano. E os muçulmanos surgiram entre dois impérios ali, que tinham os persas, né, que não foram derrotados pelos romanos, foram derrotados pelos gregos, mas não pelos romanos, né. E aí tinha os persas e os bizantinos, né, então tinha essa questão, e tinha o Egito enfraquecido também, né, tinha o Egito nessa época ali. E depois no capítulo 8 ela vai entrar na questão da cruzada e a jihad, né? Então, lembrar que jihad é um conceito de esforço, não é um conceito de guerra, né? Guerra Santa não é tradução de jihad. Jihad é um esforço, né? Uma devoção que o fiel, o muçulmano, tem em relação à fé, né? E é um esforço contra o pecado, né? Contra a cobiça, né? Etc. Ou seja, é um esforço pessoal, espiritual, mas também é um esforço de preservar o Islã. O Islã permite a defesa. Então, a gente vai discutir a questão de que o Islã permite a guerra de defesa, o Islã não permite ataque. Então, essa ideia de que o Islã tal, aí é outra coisa, ela vai discutir a questão do terrorismo, né? Aí ela vai discutir a questão do terrorismo, que vem do fundamentalismo, radicalismo, que é outro livro que ela fez, que é Em Nome de Deus, né? Que estou devendo a releitura aqui no canal. Em Nome de Deus, ela vai contar a história do fundamentalismo, tanto no cristianismo, né, ou seja, a questão do século XIX, no islamismo e no judaico. Também tem movimentos radicais no judaísmo, tem o sionismo e tem também alguns movimentos radicais, até no budismo, né, no hinduísmo,
tem essas lutas hindus contra os muçulmanos ali no norte da Índia, né? Então ela vai mostrar que o fundamentalismo nem tinha essa ideia negativa que a gente tem hoje. Ah, esse cara é um fundamentalista. É que eles faziam uma leitura muito literal da Bíblia, né, um literalista, e aí, na verdade, o fundamentalismo era voltar aos fundamentos da fé cristã. E aí formaram então, os fundamentalistas islâmicos, que é a mesma coisa, querem voltar ao fundamento da fé muçulmana. Né? Então é que você vai explicar aqui, mas como é que isso gerou terror? Como é que isso gerou radicalismo? Né? Aí é aquela questão, fundamentalismo junta um monte de extremista, que vai juntando um monte de radical, que vai passando a usar arma, aí vira terrorista. Né? Isso em todas as religiões. Tá? Então ela vai explicar, não é, né? Então a questão da cruzada vai explicar justamente isso aí, que era um problema de território, é um problema de guerras civis na Europa, e desviaram o problema da Europa para o Oriente Médio. Né? É claro que tinha lá as más ideias muçulmanas, a questão lá de um radical lá muçulmano que botou fogo no Santo Sepulcro. Né? Essa história aí, até já vi canal muçulmano falando que não, né, não foi uma boa ideia o cara fazer isso. Porque isso aí foi a gota d'água para que o Papa da época lá, né, os cardeais da época, incitassem o povo a fazer uma guerra santa para penitência. Né? Vocês têm muito pecado, então vão peregrinar lá para a guerra, né, na Terra Santa, e aí vocês terão os perdões dos pecados. A gente sabe que nem todo mundo concordava. O próprio São Francisco de Assis era contra essas cruzadas, foi lá no Egito conversar com os líderes muçulmanos. Né? Então, tem toda essa discussão aí. E é claro que isso queimou o filme do cristianismo, né? Lá no Oriente Médio, o pessoal nem quer saber de cristianismo por causa disso aí, né? Então, assim como a Inquisição, né? Inquisição também é outro, né? Eu tenho uns livros aqui, vamos discutir a Inquisição em breve. Vamos discutir como é que surgiu a Inquisição, o que gerou essa espiral de terror, de perseguição, né? Complicado, né? Então tem umas páginas do cristianismo assim, que são complicadas, que é, por exemplo, a Cruzada, a Inquisição, que tudo é medieval, mesma época ali mesmo. Então, ou seja, grandes estudiosos do medievalismo vão discutir isso aí, que nós tínhamos a escolástica, né? Grandes mentes ali brilhando, principalmente São Tomás de Aquino, e grandes personalidades, São Francisco de Assis, mas também nós tínhamos ali as Cruzadas e tínhamos também a Inquisição, né? Então, ou seja, complicado, né? Então, estudar religião é isso aí, ter a mente aberta, né? Porque é um assunto complicado. E ela vai explicar que é impossível descrever qualquer tradição religiosa como uma essência que fosse imutável. Ou seja, a própria ideia de religião vai mudando com o tempo, de modo que ela fala assim, olha, antes nem tinha essa ideia de religião particular, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé. Não, porque a religião sempre é uma coisa coletiva. Né? Então, tudo na vida da pessoa, desde que ela nasce até que ela morria, estava envolvido na religião. Hoje não, hoje nós temos um estado secular em que essa ideia de religião já não é a mesma ideia, por exemplo, que os muçulmanos têm de religião. Né? A tendência muçulmana é unir mais a vida em toda a religião. Né? E nós, no Ocidente, secularistas, temos o estado secular, mas colocamos a religião assim, no sentido mais íntimo, mais pessoal. Isso é uma coisa de devoção pessoal. Né? Vai à missa ali uma vez por semana, né? Vai nos cultos 2 vezes por semana. Então a coisa não tem nada a ver com o seu trabalho. Então tem essas separações, mas para os povos antigos e para alguns povos hoje em dia ainda, a religião é toda a esfera da vida da pessoa. Né? Desde que ela acorda, desde que ela deita, tem as orações, cada oração na hora de comer. Então tem todo um dispositivo religioso que é a vida toda. Né? Então a pessoa nem sabe diferenciar a vida, né, vamos dizer, não religiosa, que não tem esse aspecto. Né? Tudo é religioso, tudo é religiosidade. Né? Já a vida no Ocidente teve essa separação, principalmente depois do Iluminismo, né, que aí se manteve uma vida civil, um cidadão, né, e esse cidadão tem direito a uma fé, uma religião, uma liberdade de crença, desde que ele não afete a crença do outro. Né? Então isso aí se chama tolerância religiosa. E aí é uma coisa que o fundamentalista não suporta. Né? Os fundamentalistas não suportam o secularismo porque eles acham que é pregação do ateísmo. Eles não entenderam que o secularismo é o que permite a liberdade religiosa. Se ele tem a liberdade de culto dele, é porque o Estado não tem uma religião do Estado. Então, se você tem um Estado que é obrigado a ser muçulmano, se você for pregar o cristianismo, você morre. Né? E a mesma coisa, se você tiver um Estado que permite só o cristianismo, se você for judeu, já não permite. Né? Então é isso que vai discutir. Ela vai discutir, né? A questão é que o secularismo não é a pregação do ateísmo. É claro que tem algumas pessoas, né, que vão para o ateísmo e tal, mas não é isso a questão. A questão é que o secularismo permite a tolerância religiosa porque não tem um Estado que garante de forma estatal uma religião. Né? Porque, por exemplo, na época do Império, aqui no Brasil, nós tínhamos o catolicismo como a religião estatal. Né? Então, outras religiões, então, como é que seria os evangélicos aqui
Entendeu? Então, a mesma coisa, vamos imaginar um país em que os evangélicos são a igreja estatal. Então, você não pode ser católico? Os católicos serão perseguidos? Então, é isso, né? É uma ampla discussão, vamos gastar mais vídeos. Isso aqui é só apresentando a obra para você ver que a discussão, né, super atual, é isso que nós precisamos discutir, que é a questão da fé, a questão da política, a questão da geopolítica e a questão da violência, né? Ou seja, então é a religião que faz as pessoas violentas? Não, né? Ela vai mostrar que muitas vezes, vários locais em que a religião chegou, acabou com a espiral de violência. Então a religião pode se adaptar a alguma outra, né, fenômeno da violência, é o que ela vai explicar num livro muito denso, né? Assim, ela vai passear pela história, então recomendo que vocês dêem uma lida aí na parte histórica do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, ok? Então, é isso aí. Karen Armstrong, Campos de Sangue, a religião e história da violência, ok? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.